Deus colocou algo no meu coração, eu coloquei na vigília na sexta-feira. Algumas pessoas ficaram assustadas, né? Mas aí depois eu disse, calma. O que tem a ver com a nossa vida um carrinho de supermercado? Você pode imaginar? O que tem a ver com a vida do crente um carrinho de supermercado? Ah, pastor, lá a gente fica pobre. Na verdade a gente não fica pobre, coisa nenhuma não. Nós vamos lá para suprir as nossas necessidades, não é verdade? Mas um carrinho de supermercado, ele revela muita coisa na nossa vida. Eu quero contar para você, antes de entrar na palavra de Deus, quero contar para você uma teoria a respeito disso, para que você possa entender aquilo que Deus vai fazer na nossa vida hoje. Amém? Quantos vieram aqui para ouvir a voz de Deus? Então se prepare que Deus vai falar com você. Eu não sei se você já ouviu, na teoria dos carrinhos de supermercado, pessoas que têm o costume de pegar o carrinho de mercado e colocar no lugar correto após o uso, são pessoas que estão mais próximas de praticar aquilo que elas falam. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela assim: como você cuida do carrinho do supermercado? Calma, irmãos, é só para falar isso, já viram? Calma, queridos, Deus tem mais. Olha só, por que isso acontece? Porque essas pessoas são aquelas que escolhem fazer o certo quando ninguém está vendo. E essas pessoas, elas têm quase nenhum benefício em fazer a coisa certa, em colocar o carrinho do supermercado no seu devido lugar. A minha pergunta para você nesta manhã é o seguinte: aonde você deixa o carrinho de supermercado após o uso do mesmo? Pensa aí. Muitas pessoas já pensaram: meu Deus, eu bati no carro meu Deus, eu deixei lá. É ou não é? Conta uma história que passou um homem e disse que precisava ir no mercado. Presta atenção, Deus já está falando conosco. Ele entrou no carro, chegou até o mercado com a sua filha pequena que estava no banco de trás. Isso é uma história. Quando ele foi estacionar na vaga, adivinha o que tinha lá? Um carrinho de supermercado na frente. Ele foi encostando até o limite. Quantos já fizeram isso? Eu vou parar o carro aqui até o limite. Mas não deu. A história diz que ele precisou descer do carro e tirar o carrinho para poder estacionar. Mas ele tirou com um carinho. Ele desceu do carro e na hora subiu uma raiva. Ele colocou a mão com carinho naquele carrinho, puxou ele para dar impulso, né? E jogou longe. A filha dele não tinha visto. Todavia, na hora que ele fez isso, passou um jovem e viu a atitude dele. Este jovem não falou nada, pegou o carrinho que ele havia arremessado e levou até o local correto. Pois bem, a história segue dizendo que no caixa do supermercado, quando este homem estava na fila junto com a sua filha, quem chegou atrás dele? O jovem. Imediatamente este homem quis se justificar. Olha, deixa eu dizer algo para você: eu não sou aquilo que você viu lá fora. O jovem disse para ele assim: não se preocupa, de vez em quando nós temos dias difíceis. E a história finaliza com a seguinte reflexão deste homem, que ficou envergonhado, e ele sacou do bolso um caderninho de oração
aquele que arremessou o carrinho era crente. E ele sacou-lhe o seu caderno de oração e anotou e disse: que eu seja aquilo que eu pareça ser. A minha pergunta para você é: o que você tem feito quando ninguém vê o que você está fazendo? Quais têm sido as suas ações e atitudes quando você está sozinho? Porque mais do que mostrar para os outros, irmãos, não é isso que agrada o coração de Deus. O que vai agradar e tocar o coração de Deus é a nossa essência, é o nosso caráter, é a nossa santidade, não na frente das pessoas, mas principalmente quando ninguém está vendo. Você pode dar um sorriso para a pessoa que está do seu lado? Ficou clima tenso, né? Calma, Deus está trabalhando. Ficou um clima tenso, ninguém olhou mais para ninguém. Meu Deus, todo mundo refletiu: onde que eu joguei o carrinho do atacadão? Irmão, deixa eu dizer algo para você. Olha como Deus é. Ontem eu saí daqui da igreja, nós fomos para o futebol, eu vim aqui, peguei minha esposa, eu saí da igreja, na Avenida do Estado, Levi, nós moramos no ABC, aí lá no Roldão, na Avenida do Estado, minha esposa falou assim: Mateus, para aí, preciso pegar umas coisinhas. O Espírito Santo disse assim para mim na hora: cuidado onde você vai guardar o carrinho do supermercado, querido. Mas foi na hora, eu comecei a sorrir, e ela falou assim: o que foi? Eu falei: você quer saber de mais detalhes? Vai amanhã no culto. Irmãos, mas foi automático. Nós fizemos a compra, meu carro estava um pouco distante do portão principal do mercado. Eu nem corri o risco, Beto, eu nem corri o risco. Eu já deixei o carrinho no lugar e levei as sacolas na mão, irmãos. Eu falei, eu não vou correr o risco, porque o Senhor colocou isso no meu coração. Então assim, eu não vou dar nem espaço para Satanás tentar me envergonhar. Então assim, irmãos, eu deixei o carrinho lá no lugar bonitinho, peguei as sacolas pesadas para chuchu. Falei: mas eu vou carregar peso, mas eu vou fazer a coisa certa. Abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia em 1 Pedro. Que eu seja o que eu pareça ser. Você pode repetir essa frase comigo? Que eu seja o que eu pareça ser. Amém? Glória a Deus. Vamos em frente. Deus tem mais para fazer na nossa vida nesta manhã. Essa manhã é uma manhã de cura e de revelações. Para aqueles que querem se aprofundar, para aqueles que querem ser tratados e curados. Nossa vida cristã não vive só de elogios. Nossa vida cristã vive também de alguns confrontos. E a palavra de Deus, ela nos confronta para o nosso crescimento. A palavra de Deus nos confronta por amor a nós. A palavra de Deus nos coloca no eixo. A palavra de Deus revela muitas ações que nós ao longo da vida perdemos. Então a palavra de Deus é a nossa bússola, a palavra de Deus é o nosso caminho, Jesus é o nosso caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai chegar ao Pai senão por Ele. Você ama Jesus? De verdade? Mesmo? Você pode levantar a sua mão direita? Direita, irmãos. Esquerda é do coração, direita. Isso, na dúvida, coração, lembra da escola? Direita. Aí você diz assim: eu amo Jesus. Ele é o Senhor da minha vida. E eu, na condição de filho, aceito todo confronto vindo da palavra de Deus, porque eu sei que é para o meu crescimento e o fortalecimento da minha fé. Amém? Compromisso meu e seu. 1 Pedro capítulo 1, verso 13. Achou aí?
Se você achou, diga achei. Se você não achou, dá um grito de misericórdia. Glória a Deus, está todo mundo na palavra então. Portanto, eu vou ler aqui na versão NHTL. Vamos lá. Portanto, estejam prontos para agir. Preste atenção naquilo que Deus está fazendo. Continuem alerta. Ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Cristo Jesus for revelada. Amém? Há uma bênção especial quando nós entregamos o nosso caminho para Jesus. Há uma revelação especial quando nós confiamos em Jesus. Há um amor especial para ser derramado quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Todavia, entretanto, a continuação do texto diz assim: sejam, o que está escrito na sua palavra? Sejam obedientes. Sejam obedientes a Deus, e não deixa que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes, quando ainda não conheciam Jesus, quando ainda eram pagãos. Pelo contrário, sejam santos em tudo que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo, porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Coloca a mão na sua Bíblia, eu quero orar com você. Pai, esta manhã tão profética, profunda e especial que o Senhor preparou para nós. A Tua palavra, Senhor, é uma palavra de amor, de cuidado e de zelo. A Tua palavra, Senhor, guia os nossos passos. A Tua palavra, Senhor, revela grandes coisas a nós. Por isso eu te peço nesta manhã, destampa os nossos ouvidos espirituais, abra os nossos olhos, todas as escamas, toda a surdez caia por terra, que nós possamos, Senhor, estar sensível à Tua voz, e ao final desta reunião, ao final deste culto, Senhor, nós sejamos desafiados ainda mais na nossa vida a ser parecido com Cristo. Assim seja, em nome de Jesus. Amém? Eu quero dar um contexto bíblico aqui, fazer uma exegese mesmo deste texto, para nós podermos entender aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Em qual situação estava acontecendo essa passagem do apóstolo Pedro aqui relatado. Ele está escrevendo aqui para cristãos, viu? Ele não está escrevendo para mundanos, para aqueles que não conhecem Jesus. Só que ele está escrevendo para cristãos dispersos, alguns sonolentos, alguns sendo perseguidos, pressionados por uma sociedade na época corrompida. O alerta para esta passagem é: olha, há um chamado a nós vivermos de forma diferente, não melhor nem pior do que ninguém, porque nós não somos aos olhos de Deus nem melhor e ninguém é pior. Nós somos filhos, e na condição de filhos Deus tem amor por todos, por rico, pelo pobre, pelo branco, pelo negro, pelo gordinho, pelo magrinho, por todos. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Todavia, entretanto, aqui há uma condição de viver diferente. Não é melhor, é viver diferente, de forma separada, fazer aquilo que o mundo realmente não faz, ir na contramão da maré, remar mesmo contra o sistema do pecado que quer nos dominar o tempo inteiro. Nesta manhã, o que Deus está nos alertando é para que nós, como filhos de Deus, sejamos diferentes em santidade. Lembra do carrinho do supermercado? Ninguém está vendo, porque ninguém está vendo, eu vou fazer de qualquer jeito, porque ninguém está vendo, eu vou jogar aqui e acabou. Mas a própria Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares,
Queridos, nós podemos esconder coisas de muita gente, mas a Bíblia diz que o coração sonda, o Senhor sonda o coração do homem, e porque Ele sonda o coração do homem, ainda que as palavras não vieram totalmente aos nossos lábios, o Senhor já sondou o seu coração, e o meu também. Então existe um cuidado especial para aqueles que são chamados de filhos de Deus, filhos da luz, aqueles que não andam mais na escuridão, não andam mais nas trevas, pelo contrário, aqueles que são chamados como testemunhas de Cristo nessa geração. E não é peso que eu quero colocar aos seus ombros, não é isso, pelo contrário, o que eu quero despertar nesta manhã, com a ajuda aqui, a intercessão do Espírito Santo, mediante a palavra dele, é que nós sejamos alertados de quem nós somos, quando ninguém está vendo. O tempo que nós estamos vivendo, se você abrir agora, se alguém puder ajudar no som aqui, que está fazendo um eco no meu ouvido aqui. O tempo que nós estamos vivendo agora, queridos, é um tempo da exibição. Se você abrir agora o seu Instagram, o seu Facebook, o seu X, a sua rede social, você vai ver que tem alguém ostentando, tem alguém mostrando, porque esse é o papel das redes sociais, é mostrar, é exibir, é mostrar para os outros que nós estamos bem. As redes sociais bem utilizadas, irmãos, são bênção, eu não tenho dúvida disso. Nós temos pessoas na nossa igreja que serão recebidas essa semana que vem, dia 14, que conheceram a igreja por intermédio do Instagram da igreja, e vão ser recebidos como membro da igreja na semana que vem. Então, usado da maneira certa, amém, glória a Deus. Mas o tempo que nós estamos vivendo é o tempo que valoriza a aparência acima do caráter. É isso que as pessoas estão vendo. É o tempo que palcos, púlpitos, muitas vezes passam uma imagem de que a pessoa não vive aquilo que ela fala. Isso tem algo que eu tenho trabalhado na minha vida, queridos, trabalhado na minha vida. Senhor, que eu seja aquilo que eu aparento ser. Me livra de ser um Paulo na igreja, um Paulo no trabalho, um Paulo na condução, um Paulo no trânsito. Me livra disso, porque eu não quero envergonhar o meu Senhor. Por isso hoje, querido, a grande pergunta dessa mensagem é justamente isso daqui, ó. Quem é você quando ninguém está vendo? Essa pergunta era uma pergunta para confrontar o nosso caráter mesmo, a nossa intimidade, o nosso testemunho cristão. Hoje eu quero refletir com você em 3 verdades, presta atenção. Primeira verdade, o Deus que nos vê em todo lugar. Isso é uma verdade, não se engane. Deus nos vê em todos os lugares. Eu já disse isso. Teve um tempo que eu viajava, trabalhando, eu saía na quinta, voltava no domingo, e a minha esposa, todas as vezes que eu ia para o aeroporto, ela falava assim: os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Eu falo: nossa, mas por que você fala de uma forma tão profética assim, tão profunda na minha vida? Querida, Deus está te usando para me transformar. Mas o que ela queria me alertar era assim, ó: cuidado, seja você aonde você estiver, não negocie o seu caráter, não negocie o seu testemunho de fé, não negocie aquilo que Deus fez na sua vida por algo que possa te envergonhar, e principalmente envergonhar o nome de Jesus. O segundo ponto, nós fomos chamados à santidade.
Aquele homem da história, quando o rapaz da fila chegou, a primeira ação dele foi o quê? Justificar a ação que ele tinha feito. Muitas vezes, queridos, o que acontece conosco é que nós não damos a resposta correta, no momento correto. Então é mais fácil para nós justificar. Nesta manhã eu quero dizer algo para você, profético sobre a sua vida. Você vai sair daqui e nunca mais você vai justificar para ninguém aquilo que você deixou de fazer, porque você balançou no seu caráter. Mas sabe o que é? Olha, não foi sem querer, eu estava com pressa. Uma vez eu conversando com um amigo, querido, precioso, amado do meu coração, se envolveu numa briga de trânsito. E aí, no meio dessa discussão, querido, ele falou que ele desceu da cruz. Você imagina o que pode ter acontecido. Eu nem vou citar aqui para não envergonhar Jesus. Mas quem somos nós? Recentemente, uma pessoa bateu no carro da Cris, atrás. Recentemente. Eu liguei para o rapaz, um homem crente, de Belo Horizonte. No status dele, status que chama? Salmo 128. Fui ler o Salmo 128, falei, esse cara deve ser um anjo, um enviado do Senhor. E realmente é, mas balançou no caráter. Primeiro ele mentiu na justificativa para a seguradora, dizendo que a minha esposa estava no lugar errado. Deus é tão bom, irmãos, que lá é faixa única. Então assim, não tem. Deus é tão maravilhoso que Ele justifica os teus filhos pela verdade, não pela razão, pela verdade. E esse rapaz, até então, nós fomos prejudicados, porque a seguradora não pagou os prejuízos. Eu acionei ele de forma particular e disse, querido, deixa eu dizer algo para você, seja responsável pelos seus atos. Você bateu, cara, beleza, maravilha, é um erro, eu também posso fazer isso. Nós podemos acontecer uma distração, alguma coisa, cara, mas fala assim, eu bati, desculpa, cara, foi mal. Não, a sua esposa estava errada, tá bom? Amor, entre ela e ele, filho, eu vou na minha esposa, obviamente. Amor, aconteceu, aqui eu estava parado, ele veio e bateu. Tá bom, acredito em você. Falei, cara, como que você quer resolver isso? Eu sou um filho de Deus, eu não vou trazer prejuízo para você. Pelo contrário, eu quero te ajudar. Se eu estou indo atrás de você, eu quero te ajudar, eu não quero trazer prejuízo. Só para encurtar a história, nós nos acertamos. Mas irmãos, demorou 2 meses para a gente poder entrar em um acordo e ele entender que, olha, realmente eu prejudiquei. Eu falei, cara, se você não tem o recurso, não tem problema. Fala para mim, fala assim, querido, eu não tenho recurso no momento. Você pode me dar uma ajuda? Cara, eu estou aqui para te ajudar, é o que eu estou te falando. Eu não estou aqui para envergonhar você, eu estou aqui para ajudar você, cara. Mas sustentou uma mentira durante um período prolongado, irmãos. E numa outra história, num outro momento, eu vou contar o restante da história. Esse cara mentiu tanto que me envolveu em uma situação criminal há 2 semanas atrás. Eu estou falando de um filho de Deus. Segundo ele me disse que era auxiliar de fulano, mas me envolveu numa situação depois de quase 6 meses, a qual eu estou com o advogado tentando, já está resolvido, graças a Deus, mas uma mentira, um balançar do caráter de uma pessoa trouxe prejuízos incalculáveis para outras. Então assim, quem é você quando ninguém está vendo?
Este homem bateu, disse que era crente. Ele se envolveu em um aplicativo chamado Tinder. Quem conhece? Tomara que não. Eu também não conheço. É um aplicativo de encontros. E aí, irmãos, ocorreu uma coisa terrível. O caráter deste cara estava em jogo. E o diabo fez festa na vida dele. E ele nem percebeu. Sabe por que ele fez aquilo? Porque não tinha ninguém vendo. Ninguém estava vendo o celular dele. Ninguém estava vendo o computador dele. E aí ele fez o que ele fez. Só que na ação dele trouxe prejuízo para pelo menos mais 10 pessoas. Pelo menos mais 10 pessoas. Então cuidado. Deixa eu dizer algo para você. Cuidado você que compra celular de pessoas que você não conhece. Pode ser produto de roubo. E isso pode levar você para a prisão. Aqui vai um alerta pastoral mesmo. Cuidado você comprando produtos sem nota fiscal devida. Isso pode trazer prejuízos para você, cara. Cuidado, vai um alerta. O nosso caráter, irmãos, revela aonde está o nosso coração. Amém? Terceiro e último aqui, o testemunho coerente com a luz do mundo. Repita comigo, por favor. Intimidade gera santidade. Santidade gera autoridade. E a autoridade promove conquistas. Você reparou naquilo que você declarou? Intimidade gera santidade. Nós só seremos pessoas mais parecidas com Jesus quando nós tivermos intimidade com Jesus. Perto do Senhor, longe do pecado. Longe do Senhor, perto do pecado. É a natureza do homem. É a natureza humana. A santidade vai gerar em nós a autoridade. Autoridade para quê? Para pisar em serpentes e escorpiões, conforme as escrituras que o Senhor nos garante. A autoridade que promove conquistas. Não é conquistas de bens materiais apenas. É conquistas espirituais. É barreiras sendo rompidas. É você vencendo o pecado. É você vencendo a mentira todos os dias. É você trabalhando no seu interior. Sou eu trabalhando no meu interior. Com quê? Com a autoridade que Cristo nos dá. Mas como isso é gerado? A autoridade é gerada na verdade. A autoridade é gerada na intimidade. A autoridade é gerada com os joelhos no chão. Amém? Amém? Eu sei que parece um desafio. E realmente é um desafio, queridos. A santidade é um desafio nos nossos dias que nós estamos vivendo. Mas a santidade, ela está ligada diretamente ao nosso caráter. A santidade está ligada diretamente ao nosso caráter. Quem nós somos quando ninguém está vendo. Quem eu sou quando eu estou sozinho na minha casa. Quem eu sou quando eu estou negociando com um cliente. Quem eu sou quando eu estou aqui na igreja. Quem eu sou quando eu estou na condução. Às vezes as coisas não acontecem na nossa vida e nós não entendemos. Ei, eu não estou falando que nós temos que ter uma vida perfeita. Não é isso, Deus nos conhece. Mas Deus, Ele se revela aos corações que têm interesse em avançar na presença dEle. Eu não posso vir para cá somente dizer assim: olha, hoje eu vou na igreja, eu vou cumprir um ritual. Não, irmãos. Eu venho com uma expectativa no meu coração: Senhor, hoje eu quero ser transformado. Eu quero melhorar um pouquinho mais do que eu estava vivendo ontem, Beto. Eu quero melhorar um pouquinho mais do que eu vivi na sexta-feira. Senhor, olha, sexta-feira foi tão difícil para mim. Eu quero melhorar um pouquinho mais daquilo que eu estava vivendo. Como que eu vou fazer isso? Me relacionando com o Senhor, entregando a minha vida todos os dias.
Como é o seu comportamento fora da igreja? Como é o seu comportamento fora da roda dos seus amigos cristãos? Como é o seu comportamento dentro do seu quarto? Como é o seu comportamento na internet? Como é o seu comportamento no colégio, aos jovens, adolescentes, aqueles que fazem faculdades? Qual é o seu comportamento diante dos homens? Como nós temos nos relacionado com as pessoas? As pessoas enxergam Cristo em nós ou ainda não? E eu não estou falando de nós pegarmos uma Bíblia. Olha aqui para mim, por favor. Eu não estou falando para você pegar uma Bíblia e você sair para pregar em qualquer lugar ou numa praça. Não é isso que eu estou falando para você. É a pessoa olhar para você e falar assim: eu quero ser igual ao Rony. Eu conheço o passado do Rony, mas esse presente do Rony, eu quero ser igual ao Rony hoje. Eu quero ser igual ao Fábio. Eu não olho mais para o passado, mas eu olho no presente, naquilo que Deus fez na vida dele, naquilo que Deus fez na casa dele, naquilo que Deus fez no casamento. E eu quero ser igual ao Fábio hoje. Ah, mas o Fábio, mas o Paulo lá atrás. Mas o velho Paulo, ele foi crucificado. O velho Paulo já não existe mais, porque quando eu entrego a minha vida a Jesus, a Bíblia diz que Deus faz nova todas as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Ei, então talvez você esteja pensando: ah, eu sou um pobre, miserável e pecador. Seja bem-vindo ao time. O que Deus espera de nós não é perfeição. O que Deus espera de nós é progresso. Você está entendendo o que Deus está falando? Pastor, eu não vou tomar ceia porque, ei, não é assim que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que Deus espera que hoje nós sejamos melhor do que ontem. Deus espera que hoje nós conseguimos matar a nossa carne melhor e com mais facilidade do que ontem. Por quê? Porque todas as coisas foram feitas novas. Amém. Provérbios capítulo 15, verso 3 diz assim: o Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos, tanto os bons, olha isso que a Bíblia está dizendo, quanto os maus. Então os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares. Eu sempre separei uma frase aqui, talvez você conheça. Abraham Lincoln, ex-presidente dos Estados Unidos, ele tem uma frase marcante que diz assim: você consegue enganar a todos por um certo tempo. Presta atenção, por favor. Você consegue enganar a todos por um certo tempo. Você consegue enganar alguns por algum tempo, mas não consegue enganar todo mundo o tempo todo. Sabe que eu fico maravilhado com Deus? Quando os nossos, graças a Deus, meus filhos hoje estão crescendo, estão sendo preparados, mas eu fico feliz da vida quando alguma coisa vem à luz dos nossos filhos na escola, enfim. Aí eu pego o bonito, a bonita e digo assim: nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Nada. Filha, você pode esconder de todo mundo, mas de Deus não. E posso dizer uma coisa? O Pai é íntimo de Deus. Ele me conta tudo. Ele me conta tudo. Tudo que acontece quando os meus olhos não conseguem ver, o Senhor conta para o Pai, quando eu estou ajoelhado falando com Ele. Porque se os nossos filhos não enxergarem que nós temos conhecimento da palavra de Deus, que eles podem confiar em nós, eles vão tentar o tempo todo nos enganar, e não é culpa deles.
queridos, é a natureza pecaminosa que o tempo inteiro tenta dominar os nossos filhos, enganá-los para que ele viva na mentira, escondendo dos pais. Eu já fui filho, eu já fui para a escola algumas vezes e não entrei na escola. É mesmo? Só eu fiz isso? Desculpa, irmão, estou melhorando. Hashtag melhor, pastor. Irmãos, eu me lembro claramente. Eu fui para a quadra jogar bola, uma outra escola. No meio do caminho, quem passa? Minha mãe nunca passava ali. Se nós vamos numa escola lá eu morava na 3ª divisão. Quem conhece a 3ª divisão? Eu morava lá, irmãos. Aí eu fui numa escola lá no Jardim Limoeiro. Eu falei, minha mãe nunca vai vir aqui. Vamos jogar bola. Na hora que eu estou passando, eu vejo a minha mãe assim, ó. Eu vi um cabo de vassoura, um chinelo voador, um pedaço de corrente do cachorro. Eu falei, Jesus, o que eu estou fazendo da minha vida? Irmãos, eu falei assim, como que quem falou para minha mãe? Quem falou para minha mãe que eu estava aqui? Ninguém falou para minha mãe. As mães têm uma coletividade íntima com Deus. Não é verdade, mães? Não é verdade? Deus fala direto com as mães assim. Vai lá que seu filho está fazendo coisa errada. Bonito, né, Paulo? Não, mãe, sabe o que é? Lembra do carrinho? Querendo justificar. Sabe o que é? Para casa agora. Os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares. Os olhos do Senhor estão aonde você menos imagina. Deus vê além das nossas aparências. Deus nos prova o nosso coração. Deus nos chama para prestar contas todos os dias. Você tem prestado conta com Deus? Como tem sido o seu relacionamento com o Pai? Nos momentos de acerto, Deus, sabe o que é, Senhor? Olha, é que eu estava triste, eu estava com problema, eu estava passando dificuldade. Ou é melhor falar assim, Senhor, o Senhor conhece o meu coração. Eu sou um miserável mesmo. A minha esposa tinha razão. As mulheres sempre têm razão. Realmente eu sou um miserável. Eu não presto mesmo, Deus. Eu preciso da tua misericórdia todos os dias. Sabe, queridos, aquele que não confessa o pecado, certamente, se ele não caiu, ele vai cair. Então é mais fácil você chegar diante de Deus e confessar o seu pecado, do que você ser envergonhado e cair na armadilha de Satanás. Senhor, olha, pequei contra a igreja, pequei contra ti, pequei contra os meus irmãos, pequei contra o Fábio, pequei contra o Riva, pequei contra fulano, pequei contra ciclano. Senhor, me perdoe, porque uma vez a Bíblia diz que o pecado confessado, ele é gerado em nós um arrependimento, e o arrependimento apaga a confissão dos nossos pecados. Eu preciso me arrepender verdadeiramente, porque fora disso não é arrependimento, é remorso, e remorso logo passa. Aí eu volto a largar o carrinho no mesmo lugar. Aí na fila eu volto, olha, eu vou justificar, eu não sou aquilo que você viu, não, sabe o que é? Não, todo mundo passa dias difíceis, todo mundo. Quantos tem boleto para pagar aqui esse mês? Nossa, eu achei que era só eu.
Quantos pagam a conta de energia? Conta de água? Condomínio na Coab 2? Quantos pagam? Irmãos, bem-vindo ao clube. Tem coisas que não vão fugir da nossa vida. Nós vamos encaixar, avançar, honrar e glorificar a Jesus. Não vai sair da nossa vida a conta de energia, a conta de água, a não ser que você vai morar na eternidade. Quantos querem já ir morar na eternidade? Já? Você não vai pagar mais água e nem luz. Você vai ficar bonzinho para sempre. Não vai ter mais boleto. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter os nossos compromissos. Mas isso não pode substituir o nosso relacionamento com Deus. Isso não pode balancear o nosso caráter. Isso não pode balancear a nossa santidade. Santidade começa na intimidade, amém? Amém? Santidade gera autoridade espiritual. Como que você vai orar por uma pessoa se você não é quem você parece que é? Você entendeu? Lá no seu trabalho, lá na quadra do futebol, Fábio? Não, é falta, então tá bom. Na próxima você vai ver o que é falta. É falta, acabou. Eu não vou discutir, eu não vou brigar. Santidade começa na intimidade. A santidade molda o caráter do Filho de Deus. Quantos filhos de Deus você fala assim: não acredito que essa pessoa é crente? Não é verdade? Você já ouviu aquele memezinho? Não acredito nisso não, Charlene. Quantos já ouviram? Não é verdade? Não acredito nisso não, Charlene. Oh, não acredito que você era crente, não sabia não, querido. Parece, cara. Achei até que você era da concorrência. Achei até que você era da concorrência, querido. Achei que você jogava no time de vermelho que pega fogo. Achei que você jogava no time do céu, não. Achei que você jogava lá em chamas. Tem o nome do time lá, em chamas. Achei que você jogava lá. A santidade molda o caráter do Filho de Deus. A santidade gera autoridade espiritual. Como que eu reverto isso? Entregando a minha vida para Jesus todos os dias. Mateus 5, no capítulo 13 ao 16. Sal da terra e luz do mundo. Você pode declarar isso sobre a vida dessa pessoa que está do seu lado? Você é sal da terra e luz do mundo. Você pode declarar com fé isso? Você é sal da terra e luz do mundo. Você pode declarar isso com autoridade. Você é sal e luz. Aonde você colocar a planta dos seus pés será próspero, porque você carrega Jesus dentro de você, um Cristo vivo dentro da sua vida. Amém? Irmãos, pastor, mas que autoridade é essa? Senhor, olha, eu sou tão falho, mas todos os dias eu preciso de Ti. Mas eu quero viver o que a palavra diz que eu sou. Eu quero viver o que a Bíblia diz que eu sou. Eu quero viver aquilo que a palavra determina que eu sou, Senhor. Não adianta eu brilhar, não adianta eu prosperar naquilo que Deus não me chamou para ser. Ei, olha aqui para mim, por favor. Não adianta você ser bem sucedido naquilo que Deus não te chamou para ser. Tem muitos filhos de Deus que são bem sucedidos, Tamires, mas não é naquilo que Deus chamou ele para ser. O caráter do Filho de Deus é o maior sermão que nós podemos pregar. Não é o que você fala, é o que você faz. As suas ações, elas falam mais do que as nossas bocas. As nossas ações dentro da nossa casa, elas revelam quem realmente é o nosso Senhor.
Por isso, nessa manhã eu declaro: Deus está chamando homens e mulheres aqui nessa manhã para fazer a diferença aonde você estiver. Se você crê nisso, fique de pé, eu quero orar com você. Deus está neste lugar. Muitos filhos de Deus se contentam em não praticar aquilo que o Senhor chamou para nós fazermos, mas nessa manhã eu quero dizer algo para você. Deus te chamou para ir além dos seus sonhos naturais. Vou repetir que talvez você não entendeu. Deus está chamando homens e mulheres nessa manhã para ir muito além daquilo que os seus olhos estão enxergando. Deus está chamando homens aqui para ser homens de santidade. Deus está levantando mulheres aqui nessa manhã para ser mulheres de santidade. Pastor, o que eu preciso fazer? Entrar e dar um passo e ser bênção naquilo que realmente o Senhor te chamou para ser. Sabe, queridos, os filhos de Deus, eles não negociam princípios e valores. Os filhos de Deus não negociam a fé. Os filhos de Deus não negociam honra. Os filhos de Deus são, aonde ninguém vê, a mesma coisa que ele é quando todo mundo está olhando para ele. Eu não estou aqui para apontar para você, mas eu estou aqui para dizer que nós vamos sentar na mesa com Jesus. Nós vamos tomar a Santa Ceia. E o que a Bíblia diz para nós é: olha, avalie-se o homem a si mesmo. Mas não é uma avaliação apenas para mostrar ou revelar a sua vida. É uma avaliação amorosa. Senhor, olha, eu sou falho. Eu estou na mesa com Jesus nessa manhã. Eu queria tanto, Senhor, participar da Santa Ceia, mas o diabo tem tentado me envergonhar de tantos modos e maneiras, e eu decido não participar. Quando você abre o seu coração para Jesus, você confessa a sua fraqueza. A Bíblia diz que o Senhor, Ele não resiste a um coração puro e quebrantado. Talvez a oração que você precisa fazer nessa manhã: Senhor, eu quero sentar na mesa contigo, mas tantas coisas precisam mudar na minha vida. Eu decido hoje, dar um passo e me colocar debaixo do processo da santidade que o Senhor tem para mim. Talvez você entrou aqui, querido, depois dessa ministração você possa olhar para a sua vida e dizer assim: ah, pastor, eu não venho mais, que a minha vida não tem jeito. É mentira de Satanás. É mentira de Satanás. Não é a perfeição que o Senhor espera de mim e de você. É a ação. É a ação de querer ser um filho melhor. É a ação de querer ser um pai melhor. De querer ser um funcionário melhor. De querer ser um líder de célula melhor. Um jovem melhor. Um adolescente melhor. Reconheça a sua fragilidade. O Espírito Santo está aqui nesta manhã para nos moldar conforme o desejo que Ele tem para o nosso coração. Talvez o diabo tenha lançado na sua mente em algum momento que você não é capaz. Nós não somos capazes mesmo. Mas quando Jesus entra na nossa vida, quando nós somos tomados por uma unção gloriosa de arrependimento, de confessar os nossos pecados, a Bíblia diz que quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Talvez você esteja se sentindo fraco agora, ou algum momento da sua vida foram lançadas palavras sobre você de derrota, de maldição, e
você não seria quem você um dia sonhou ser. Você não seria um pai, você seria um péssimo empresário, um péssimo funcionário, que a sua vida ia ser uma desgraça, e você ficou preso nessas situações. Mas nessa manhã Jesus quer curar e libertar todos nós. Se você tem se sentido assim, quero desafiar você a colocar sua mão no seu coração.